Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, professor André, e neste vídeo revisaremos aí sobre a questão da urbanização no México, ok? Muito bem. Então, vocês sabem explicar o que é a urbanização, o que é esse processo? Vocês também conseguem identificar características urbanas no local onde você mora, né? E quanto também ao território mexicano? Então, nós vamos identificar isso daí ao longo desse vídeo. Então, o que é a urbanização? É um processo de transformação da sociedade e também dos espaços, né, geográficos em que as pessoas, de modo geral, migram da região rural e vão se estabelecer nas cidades, crescendo as cidades. E isso gera um processo de urbanização. Aqui no Brasil nós chamamos de êxodo rural esse processo também. Então, por exemplo, as pessoas saem das cidades menores também e vão para as cidades maiores, né? Crescendo as regiões metropolitanas, por exemplo. Então, como ocorreu esse processo de urbanização em território mexicano? Vamos ver então? Foi devido a estar atrelado, né, está associado ao processo de industrialização tardia no México, que aconteceu então após aí a Segunda Guerra Mundial, né, a partir da segunda metade do século XX, e as cidades foram crescendo então a partir disso, né, porque as indústrias foram atraindo essas pessoas para se estabelecer nas cidades, ok? Então aqui temos duas imagens aí para ilustrar para a pergunta aqui, ó. O que intensificou então a expansão da urbanização no México? Quais foram, por exemplo, dois motivos importantes? Então olha só, o que esses fatores ocasionaram também? Nós vamos ver aí. Então, a industrialização foi o que mais marcou aí para que mudasse de rural para predominantemente urbano em território mexicano. E também a modernização na agricultura, como por exemplo, a transformação em maquinários, né? Em vez de ser, por exemplo, colhido o milho de forma manual, começa-se então a produzir e colher com máquinas. E isso desemprega pessoas na zona rural e essas pessoas têm que ir para as cidades para sobreviver, ok? Muito bem. Então, na década de 60 então em diante, esse processo foi desencadeado aí no México, né? Então, era de 92% a população na zona rural e isso se inverteu para 83% da população indo para as cidades. Então, a população hoje em dia está associada então a esse processo de industrialização tardio e a população então no país é predominantemente urbana, ok? Cerca de 100 milhões de pessoas, então, vivem nas cidades aí do México. E aqui temos um mapa mostrando a localização das principais cidades mexicanas. Temos aí, então, a cidade do México, a capital, Guadalajara, León, Monterrey, temos também Chihuahua e assim por diante. Temos outras aí também, né, importantes. Então, observe que o México tem grandes regiões metropolitanas também. E aqui, atualmente o processo, então, essa necessidade aí do capital financeiro gerou um processo de verticalização também no México devido ao uso do solo, né? Então, quanto mais se especula ali o valor das áreas urbanas, mais caro fica e mais lucro as pessoas que dominam então esse recurso, esse capital, eles fazem com que, por exemplo, os prédios começam a surgir, né, prédios modernos, e isso também acontece no México, assim como em toda a América Latina e mundo, ok? Então, existem problemas também no México, problemas urbanos. Quais, por exemplo? Falta de estrutura urbana, congestionamentos, alagamentos, poluição do ar, do solo e da água, desemprego, violência também. Sabemos que tudo isso aqui é associado, então, a um rápido crescimento urbano. Era inesperado, né, crescer tanto assim, mas, ao longo do tempo, isso vem sendo equalizado, né, demorado esse processo aí de, por exemplo, levar água encanada para todos, levar esgoto para todos e assim por diante. E o processo também de violência, né, para diminuir, combater isso, precisa de programas de governo também bem firmes, estruturados e assim por diante, ok? Então, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo e voltaremos então em um próximo momento.